Senhor, antes de ler aqui a Tua palavra, Senhor, eu quero Te agradecer por essa noite, por essa oportunidade que nós estamos tendo, Senhor. Uma vez um amigo meu, Deus, falou assim para mim: não tenha medo de pregar, porque todas as vezes que você tiver oportunidade, não é o homem que te dá oportunidade, sim Deus. Então eu quero Te louvar, Deus, eu quero Te agradecer, antes de mais nada pela família que eu tenho, pela minha esposa, pelo meu filho, que não pôde estar aqui porque está estudando. Eu quero Te agradecer pela vida do meu pastor, que está me dando essa oportunidade, pela vida dos intercessores desta igreja, pelos amigos, irmãos que nós temos aqui, pelos jovens, esse ministério. Sem todas essas pessoas eu não chegaria em lugar nenhum. E por o Senhor, Deus, pelo mover do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor toma, Senhor, a direção de tudo. É o Senhor que fala. Eu somente sou aqui a Tua boca, sou a Tua vontade, sou o Teu sopro, sou o que o Senhor queira que seja neste lugar. Fala os corações, acessa aquele lugar que eu muitas vezes não consigo acessar, não consigo enxergar, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe da forma que essa pessoa veio de casa, o Senhor sabe os problemas que essa pessoa tem passado, mas ela veio ao lugar certo para ouvir a Tua palavra, porque a Tua palavra é aquela que transforma. Por isso, Senhor, nós oramos e nós Te agradecemos e pedimos que o Senhor venha repreender o ladrão da palavra, que ele não tenha força e nem poder neste lugar, nem nessas vidas. E tudo aquilo que será ministrado possa ser tocado e guardado no coração desses irmãos. Em nome de Jesus eu Te agradeço, Senhor. Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 1 ao 18, diz o seguinte: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Versículo 4: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Versículo 10: Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Versículo 12: agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com que se esforçam no trabalho entre vocês, os que lideram no Senhor e os aconselham. Tenham uma mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Versículo 16, alegrem-se sempre. Versículo 17, orem continuamente. E versículo 18, o último que nós queremos ler: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O tema que nós vamos nos aprofundar, ele tem muito a ver com esse versículo 18, que fala sobre graça. Mas quando a gente vê esse texto rico aqui, ele nos leva a tantos assuntos. E quando nós estávamos orando e fazendo, preparando esse esboço, nossa, vem muita coisa. Tem pregação aqui pelo menos para 15 dias, para falar sobre esse texto.
mas nós queremos falar sobre a graça que está em nós. A graça que eu alcancei um dia. A graça que me alcançou. O porquê? Nós vivemos um tempo tão difícil. O que nós enxergamos? Guerras, nós ouvimos guerras, brigas políticas, catástrofes, tantos problemas difíceis do dia a dia, que às vezes nos desanimam até para vir para a igreja. Sim, porque as pessoas às vezes vêm com esse sentimento de tanto ver dificuldades, liga a televisão, dificuldade, pega o celular na internet, recebe um vídeo com algo ruim. Então, as pessoas às vezes estão sem esse entendimento da graça de Deus que alcançou a vida dela. E orando a respeito disso, pedimos discernimento, o Espírito Santo de Deus nos deu um direcionamento sobre essa passagem. Tanto que ele começa dizendo, vou tirar o óculos, irmão, porque eu pedi errado para Jesus. Jesus tem misericórdia. Eu falei, Senhor, me cura da vista. Aí eu acho que era só para ler, porque para perto estou uma beleza, eu não enxergava nada, ó. E a letra está pequena aqui ainda. Mas para longe, irmão, se eu falar assim, quem está ali no fundo, eu não vou saber quem é. Só pela careca, o Valdir que eu conheço ali. É uma bênção de Deus. Mas irmãos, hoje vamos mergulhar em um dos aspectos mais profundos e transformadores da vida cristã. Que significa ter graça, ser grato, usar a gratidão, usar a nossa vida como Deus quer que usamos. Que muitas vezes nós deixamos escapar, deixamos de estar atento, deixamos de vivenciar a glória de Deus por atitudes errôneas que muitas vezes nós tomamos. Se nós olhar esse texto, ele fala sobre vários assuntos antes de chegar nessa parte que fala sobre a graça. E vamos lá. Mas como dar graça em meio a tantas situações difíceis? Talvez você se pergunte sobre isso. Como dar graça em meio a uma doença de câncer terminal? Como dar graça quando perdemos alguém tão querido? Como dar graça quando tudo está contrário? Como dar graça quando o desemprego bate a porta? Quando dar graça quando a família está sendo dividida? Como dar graça quando a doença chega? Quando abre a geladeira e só tem água para beber? Como dar graça? Como dar graça? No versículo 5, Paulo diz que todos nós somos filhos da luz. Foi o que nós lemos. E sim, somos, pois uma vez que recebemos Jesus Cristo e aceitamos a palavra, nos afirma que nós somos a luz do mundo. E aí que é onde você entra. É aí onde você entra. Porque as pessoas podem estar passando dificuldade ao seu redor, mas você é o portador da graça de Deus. Muitas pessoas cumprimentam assim, a graça e a paz do Senhor. O que significa isso para você? É só uma palavra? Ou isso realmente está em você? Isso move em você. De quando você olha para uma pessoa e você sabe que ela está passando alguma dificuldade, e você fala assim, poxa Senhor, eu queria tanto ajudar. E só essa atitude no seu pensamento, Deus com a sua graça te enche de sabedoria e você é capaz de ajudar aquela pessoa. Certo dia, faz uma semana isso, 2 semanas mais ou menos, que nós tivemos um estúdio do Cláudio, foi semana passada, né, pastor? E quando eu cheguei em casa, meu celular estava no mudo e eu tinha algumas ligações, e aí um pedido de ajuda, de oração. Já tarde da noite, olha, uma pessoa está aqui, está com um problema muito grave aqui, e a gente precisa que um pastor ore aqui, porque tem umas pessoas aqui orando, tem uns pastores aqui, mas não está resolvendo. Será que você poderia nos ajudar? E naquele momento, porque tem lutas que o nosso pastor já ensinou que nós não devemos entrar. Mas eu orei a Deus, e o Senhor falou, estou contigo. Então eu entendi que a graça do Senhor estava sobre a minha vida. E naquele momento eu liguei para a pessoa, e realmente estava algo muito ruim naquele ambiente. E nós oramos, expulsamos aquele mal que estava sobre aquela mulher, e hoje, para a glória de Deus, ela está liberta.
É a graça de Deus. Não é o Paulo, é a graça de Deus. Não foi em nome de Paulo que aquele mal saiu da vida dela. Foi em nome de Jesus. E quando nós profetizamos em nome de Jesus, coisas maravilhosas acontecem. Você não está aqui pelo seu nome, você não está aqui por sua vontade, você está aqui pela graça de Deus e pelo nome de Jesus, que está acima de todo nome e que tem poder para movimentar e trazer você a este lugar. Foi a graça de Jesus que te alcançou. Por isso que a luz de Cristo está em você. A palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo. A luz para quê? Para colocar direção àquele que está na escuridão. Você já percebeu quando você está no escuro? Quem já esteve num quarto, num cômodo no escuro? E aí de repente precisa daquela brechinha para você se situar, se direcionar onde você quer sair. Você é a direção para as pessoas. A graça de Deus, essa graça te acompanha todos os dias. É a graça de Jesus. Está entendendo, irmão? Então esse é o papel para quem é cheio da graça. Direcionar os que estão fracos na fé, para serem conhecedores da verdade e serem libertos e alcançarem essa graça também. Nós tornamos exemplos para outras pessoas. Mas o que aquela pessoa tem de diferente? Por que ele fala tão diferente? Por que quando ele fala com Deus, Deus ouve? É a graça de Deus que está sobre a tua vida. Você acaba se tornando um espelho para aquela pessoa. Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E nós temos que buscar isso mesmo. Ser transformadores, pessoas que mudam situações de outras pessoas através dessa graça e através do poder de Jesus Cristo que atua em nós. Amém? Por isso Jesus disse aqui no telão, Mateus 5,16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Paulo continua dando uma instrução sobre a atitude de um cristão cheio de graça, pois uma pessoa cheia da graça, ela é sóbria, ela é cheia de fé, é de amor, ela usa o exemplo de alguns componentes da armadura de Deus, citada lá em Efésios 6, por exemplo, está escrito, nós porém somos o dia, sejamos sóbrios, vestido a couraça da fé e do amor e o capacete da salvação. Ele cita lá em Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 8, ele cita isso. Nós porém somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Está em nós, está em mim, está em você. O que é uma couraça? É algo que não pode atingir o teu corpo. Naquela época eles usavam isso, hoje se usa colete à prova de balas, né? Mas era o que eles usavam naquela época. E aquilo, de alguma forma, não permitia que muitas vezes a lança ou a espada chegasse ao coração dele. E é interessante, fazendo uma ligação disso, o que a palavra diz lá em Salmo? Escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração para não pecar contra ti. Então está selado, guardado em mim e em você. E isso vem do poder de Deus que atua em nós. Amém ou ai? Ou estou com sono? Ah, então tá bom. Então pode dar um glória a Deus bem alto, hein, irmão? Aí, vocês estão comigo? Então Paulo fala da couraça da justiça como uma metáfora, que significa a justiça de Cristo imputada no crente, que o conduz a um caráter santo e uma vida marcada por uma conduta moral, reta e completa de devoção ao Senhor. Por isso ele diz, os redimidos devem estar revestidos da couraça da justiça. É isso que nós temos que ter esse entendimento em nós. Por esse motivo Paulo nos exorta, no versículo 14, exortamos vocês, irmãos, as que advirtam os ociosos, confortem os animados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Só conseguimos fazer isso pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Como que a gente consegue, numa época como passamos a pandemia, visitar tantas pessoas que estavam perdendo seus entes queridos? Tivemos um irmão aqui que ele perdeu a mãe, a madrasta, numa semana só, a irmã, não, foi um parente que ele perdeu, mas nas semanas seguidas. Mas a graça do Senhor esteve sobre ele, o fortaleceu e manteve ele de pé. E ele continua louvando a Deus.
ele continua firme. Isso é a graça de Deus. Não é por nós, porque se nós olharmos para nós como seres humanos, muitas vezes nós não conseguimos nem levantar da cama. Amém? Quando olhamos as dívidas, como olhamos os problemas, como olhamos às vezes as decepções que nós temos, não dá vontade de sair de casa. Mas quando eu olho para a cruz, eu vejo um Jesus que pagou um alto preço, para que eu não ficasse preso àquela cama, mas que eu vivesse a liberdade e a graça dele abundante sobre a minha vida e sobre a tua vida. E aí isso me motiva a levantar, a prosseguir, a continuar de pé, a vencer toda e qualquer barreira, porque as barreiras e as dificuldades não podem ser maior que o meu Deus. Ei, você canta isso, eu tenho um Deus que jamais vai deixar essa luta me matar. Ah, meu irmão, esse Deus te faz saltar muralhas, esse Deus te faz cair as barreiras, é esse Deus que te justifica, igreja. Então é motivo para a gente todos os dias levantar mesmo para a glória dele, e se puder, a falar assim: obrigado Jesus, bem alto, fale, obrigado Jesus. É esse Deus que nos faz ajudar o próximo, mesmo muitas vezes estando machucado em nós. E não existe cura melhor do que quando você está machucado, em cuidar de alguém, para depois você cuidar de você. Porque quando você for cuidar de você, você já está sarado. Se a gente vê, é um filme em particular que eu e o pastor gostamos muito, porque eu já vi ele falar várias vezes, eu também já citei em algumas mensagens aqui, é Até o Último Homem. Aquela é uma história fantástica. Você que não assistiu, assista. Você que já assistiu, assista de novo. E tem um momento ali na guerra que ele não se preocupa mais com ele, ele se preocupa com o próximo. E aí ele procura uma estratégia de quanto mais pessoas ele conseguir salvar, mais ele pede: Senhor, me dá mais um. Senhor, me dá mais um. E aquela noite toda é uma noite de milagres. Ei, meu irmão, talvez você esteja passando tanta dificuldade na tua vida, e essa noite vai acontecer um milagre. Você vai acordar amanhã e vai ter uma resposta de Deus para a minha vida e para a tua vida. É só confiar. E aquele momento que aquele homem, quem assistiu o filme sabe, ele cai numa trincheira que ele dá de cara com o japonesinho lá. Oh, meu Deus. Mas o Senhor o livra. É assim, quando nós muitas vezes estamos guerreando, lutando por alguém em oração, as dificuldades vêm, nós damos de cara com o inimigo, mas você não é atingido. Por quê? Diga comigo, erga suas mãos, diga: a graça do Senhor está sobre a minha vida. Dá um sorriso para Jesus aí, irmão. É motivo, quando a gente falar sobre isso, irmão, é para você ficar feliz. Nós vamos terminar esse culto aqui hoje de uma forma diferente. E eu quero que você saia daqui saltando de alegria, marcado não por mim, Paulo, porque eu não tenho poder para nada. E todas as minhas orações eu falo: Senhor, eu não tenho nada a oferecer a este povo, mas é o Senhor que tem, é o Senhor que faz o milagre, é o Senhor que fala aos corações, é o Senhor que acessa, é o Senhor que faz o milagre, é o Senhor que faz tudo. Então, o Senhor usou uma mula, pode me usar, Deus. Estou à sua disposição. Mas você vai sair daqui, se você entender essa palavra, você vai sair daqui feliz, alegre, e a partir de hoje, os problemas não serão mais maiores que o teu Deus, porque a graça do Senhor está sobre a tua vida. Então o que o Paulo quer dizer? Que uma pessoa cheia da graça, ela se torna um agente transformador de vidas. Uau! Transformador de vidas. Você já parou para pensar quantas pessoas precisam de um abraço seu? Quantas pessoas precisam, hoje não se faz mais isso, poucas pessoas fazem, mas de uma ligação. Sabe, às vezes eu sou surpreendido quando eu ligo para alguém para desejar um feliz aniversário. Aqueles que têm o número, são mais achegados assim, a gente liga assim. E as pessoas falam assim: poxa, muito obrigado, recebo as mensagens de volta no WhatsApp. Eu fiquei surpreso de receber uma ligação sua, muito obrigado. Tem uns que a gente liga imitando personagem, né? Todo ano tem que inventar um agora.
Quem não sabe, eu faço umas imitações, eu não vou brincar aqui no altar, mas um dia, aí embaixo a gente brinca um pouquinho, se vocês quiserem. Mas é um jeito de a gente transformar a vida de alguém, o dia de alguém, a semana de alguém, o mês de alguém. Deus quer que você seja um agente de milagres. Às vezes a gente recebe tanto aqui, tantas ferramentas aqui, vindo da palavra de Deus, e não aplicamos para as pessoas que precisam. Parece que nós temos aqui um armário espiritual, eu recebi, eu vou guardar aqui, pastor. E quando eu voltar eu pego de novo. Não, meu irmão, leva, use sem moderação a palavra de Deus. Seja um transformador de opiniões, sim, de vidas. Sabe, só não entre em debates que não vale a pena. Sabe uma coisa que eu aprendi? Todo mundo quer ter sua razão. Mas eu não entro em debate. Mas a Bíblia... Irmão, quando a gente perde tempo com isso, a gente deixa de ganhar vidas. Deixa de orar por alguém. Jesus é mais que tudo. Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus é tremendo. Quando eu falo esse nome, dá vontade de chorar mesmo, de alegria. É a graça de Deus. É o amor de Deus que nos envolve, que está conosco, nos acompanha. Sabe, eu nessas minhas ligações, eu estava muito preocupado com um amigo meu, que eu não posso citar o nome dele, que ele é um missionário, um jovem missionário, tem 28 anos, se eu não me engano. E ele é aquele missionário que vai realmente, não vai só para a África, ele vai para a Etiópia, ele ministra no meio dos muçulmanos, Paquistão. Há cerca de umas 4 semanas atrás, ele estava a 400 metros da faixa de Gaza. E eu estava preocupado porque ele estava para vir aqui, inclusive ele que ia ministrar no dia 7. E ele não respondia, porque eu precisava criar pelo menos a divulgação. E eu mandando mensagem, aí falei com ele hoje, consegui conversar com ele hoje. E a confirmação até dessa ministração foi quando ele falou assim: graça e paz, meu pastorzão. Porque lá no Nordeste o pessoal chamou de pastorzão, não sei porquê, eu sou tão pequenininho. Ô pastorzão, graça e paz. Eu falei: ô meu irmão, estava preocupado com você, o que aconteceu, rapaz? A graça do Senhor me acompanha todos os dias, por isso que eu estou aqui, pastor. Eu estou bem. Eu falei: opa, vou falar sobre isso. E ele contou que ele teve alguns problemas, mas ele já está em São Paulo e no Brasil, mas ele não vai poder estar aqui conosco. Mas vai preparar um outro momento. É isso que nós temos que entender, que a graça do Senhor, ela nunca acaba. Ela nunca acaba. É inacabável. Ela não desiste de você. Ela gruda em você, garra em você, como diz o mineiro, garra em você e não larga de você. É a graça do Senhor. É esse amor incondicional que nos ajuda a divertir os ociosos, como nós lemos, a confortar os desanimados, auxiliar os fracos. Tudo isso se resume o que está escrito em Romanos capítulo 12, do versículo 3 ao 5. Compartilhe o que você tem com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que que se alegram. E chorem com os que choram. Isso é uma pessoa cheia da graça, ela entende isso. Ela entende e se aplica isso na sua vida. Isso é ser um cristão cheio da graça. Mudando a frase, vira para a pessoa que está do outro lado e fala: como é que está a graça do Senhor sobre a tua vida, meu irmão? Como que ele respondeu aí? Meio que para lá, meio para cá. Tem muita gente brincando com essa questão de graça. Ô meu irmão, ô minha irmã, quando somos cheios da graça do Senhor, nos tornamos impactadores de vidas. Uma pessoa cheia da graça, ela não paga o mal com o mal, ela simplesmente ama. A gente não pode olhar as pessoas, os nossos irmãos, como os nossos inimigos. Porque o mesmo lugar que ele almeja é o mesmo que você almeja. Quantos tiraram barato daquele soldado no filme? Quantos? Quantos tentaram barrar a ida dele? Mas ele só queria servir.
sem dar um tiro. Ele só queria servir para salvar. Olha que coisa maravilhosa. Você quer servir, meu irmão? Servir para quê? Sirva para salvar. Fala isso, encoraja a pessoa que está falando, meu irmão, sirva para salvar. Por isso Paulo alerta, no telão aqui, 1 Tessalonicenses 5,15, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros. Tá, pastor, que lindo, tudo certo. Eu tenho que ser luz, cuidar, direcionar e amar. Mas, e se eu ser humilhado? Posso também não estar tão bem aí? Eu posso também ser alcançado por essa graça? Sim, sim. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 e 18, olha o que nos ensina. Alegre-se de vez em quando? Ou só quando a barriga está cheia? Coisas loucas para confundir as sábias. Porque Deus, Ele age naquilo que o homem não consegue atingir. No momento de dor eu me alegro sim. No momento de tristeza eu me alegro sim. Porque eu sei que o meu Redentor passou coisas piores e maiores. E por mim, Ele me salvou ali naquela cruz. E não foi à toa. Porque a palavra diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? E aí ele diz a segunda frase. Ore continuamente. Como que está a tua oração? Como é que estão os seus devocionais? Como é que está a tua vida, meu irmão? Como é que está o seu bate-papo diário com Deus? É bom esse silêncio, que você acaba pensando bem. Temos que mudar as nossas rotinas às vezes. Assumir um compromisso de falar com o Pai todos os dias, porque a oração é conversar com o nosso Pai Criador. Todos os dias, e se possível todos os momentos. Ah, meu irmão, eu não tenho tido nem lágrimas mais ultimamente. Quando eu estou dirigindo naquele carro vermelhinho ali, às vezes eu começo a falar com Jesus, eu começo a chorar, e a presença dele começa a me tomar, é tão gostoso. E eu fico pensando, por que tem gente que não gosta de falar com Jesus? Só fala quando está problema, quando está com a situação aperta, quando a conta não consegue pagar, ou quando alguém fica enfermo, ou quando quer alguma coisa. Fale com o Senhor continuamente. Busque a presença do Senhor continuamente. O mundo não tem nada a te oferecer, Deus tem tudo. Deem graças, versículo 18. Em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade para vocês em Cristo Jesus. Paulo nos desafia com essas palavras: dei graças em todas as circunstâncias. Não é só em alguns momentos, em todas, pois essa é a vontade de Deus para nós. Essa instrução simples em sua formulação carrega uma profundidade que muitas vezes não percebemos à primeira vista. Quando Paulo diz em todas, ele não está se referindo apenas às coisas boas, às bênçãos óbvias, mas também às dificuldades, aos desafios e às provações. Ele está nos chamando a uma vida de gratidão constante em todas as circunstâncias. O que significa viver essa realidade é como podemos aplicar e como podemos aplicar essa verdade em nossas vidas diárias. Agora é para nós. Eu estava falando de nós sermos encaminhadores, pessoas que podem, com a graça que nós temos, abençoar outras pessoas. A vida cristã é marcada por uma caminhada de fé, amém? Confiança em Deus. Essa caminhada, no entanto, não é isenta de desafios. Enfrentamos dificuldades, sofrimentos e momentos em que tudo parece estar fora do controle. Você também enfrenta problemas com contas, como eu disse, problemas familiares, né? Aumenta isso, aumenta aquilo, né? Parece que
a gente em todo momento quer gritar aquela frase: para o mundo que eu quero descer. Você já disse isso? Pô? Eu já disse. Só eu, só? Alguns já disseram. Aí você pensa que ia ser fácil, meu irmão? Mas nada e ninguém pode nos tirar. Nada pode nos tirar do amor e da presença do nosso Deus. Pois quando estamos com a graça de Deus, vivemos o que Paulo escreveu lá aos Romanos. Romanos 8, 35 a 37 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor a ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Versículo 37. Mas em todas essas coisas, todas, diga todas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Será que você pode dar um glória a Deus bem alto aí, meu irmão? Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! É justamente nesses momentos que o chamado à gratidão se torna mais desafiador, ao mesmo tempo mais essencial na minha vida e na tua vida. Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, estava ciente das dificuldades que eles enfrentavam. A igreja de Tessalônica não era estranha à perseguição e ao sofrimento. Era uma igreja que tinha dificuldades, um povo que tinha muita dificuldade, muitos problemas a enfrentar. No entanto, Paulo os exorta a dar graças em todas as coisas. Isso nos mostra que a gratidão não é uma reação natural do ser humano às circunstâncias adversas, mas é uma disciplina espiritual. Uau! É uma disciplina espiritual. Quando a boca coça para reclamar, murmurar, a minha mente volta-se para adorar. Oh, aleluia. Você está entendendo isso, meu irmão? Parece que não, está meio triste. Está meio pesado hoje. Aleluia. É uma escolha consciente de ver além da circunstância e reconhecer a soberania e a bondade de Deus em todas as coisas. Dar graças em toda circunstância é reconhecer que Deus está no controle. Teu casamento não está bem? Ore. Quando você ora, em vez de você reclamar do teu marido ou da sua esposa, você está falando: Senhor, eu confio em Ti, por isso eu vou dar graça em vez de reclamar. Está com problema com o filho? Ore pelo teu filho. Que você está falando no mundo espiritual: eu sei quem tenho crido. Amém? É uma declaração de fé, de que independente do que enfrentamos, Deus está trabalhando para o nosso bem. Porque em Romanos 8, 28, lembra o que está escrito? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu quero te dizer algo: Deus tem um propósito para a tua vida, para viver nessa terra, coisas boas e maravilhosas. As coisas ruins podem acontecer, mas tenha bom ânimo, porque a boa notícia é que Jesus está com você todos os dias. Então, meu irmão, vamos nos esforçar a viver essa vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. A vontade de Deus é algo que muitos de nós buscamos entender e seguir. Aqui Paulo revela parte dessa vontade: que sejamos gratos em todas as situações. Aleluia. A vontade de Deus em Cristo Jesus é que sejamos moldados à imagem do seu Filho. Uma das maneiras pelas quais somos moldados é através da gratidão. Jesus, em meio às suas maiores provações, manteve um coração grato ao Pai, submisso à vontade do seu Pai. Lá no jardim do Getsemane, ele orou, em Mateus 26, 39 diz: indo pouco mais adiante, prostrou o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E às vezes nós estamos passando alguma dificuldade, algum problema, e Senhor, arranca isso de mim. Calma, o Senhor está no controle, Ele está te moldando, Ele está te habilitando
como eu disse, a ser um agente de milagres, a ser um verdadeiro influenciador de pessoas, para mudar a sorte de outras pessoas, porque só podemos falar daquilo que nós vivemos. Eu só posso pregar aquilo que eu vivo, eu só posso declarar aquilo que eu já tive como experiência na minha vida. Então, quando nós passamos, às vezes, os estreitos, nós falamos, por que, Deus? Por quê? Porque eu estou te moldando, abençoado. Ah, se Jesus pudesse falar assim, ele fala, abençoado, estou te ensinando, porque não é conto de fada, o evangelho não é conto de fada, é a verdade que liberta, é a verdade que cura, é a verdade que salva, é a verdade, é a palavra de Deus que transforma. É a graça do Senhor que está sobre mim e sobre você. E Ele nos mostrou que a gratidão não é apenas para os bons momentos, mas para todos os momentos. Porque é nesses momentos que a nossa fé é fortalecida e o nosso caráter transformado. Ah, pode falar de você o que quiserem. Pode falar de mim o que quiser. O que importa é que Deus sabe. Deus sabe quem você é, Deus te conhece, Deus te justifica, porque a graça dele está sobre você. Aleluia! A graça é um dom, um presente de Deus para aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Eu agradeço a Deus, porque muitas vezes minha esposa até fala para mim, não, você é calmo demais. Eu agradeço a Deus por ser assim, porque quem conheceu o Paulo de verdade, vocês não queriam conhecer não. Bruto, briguento mesmo. Porque eu fui criado assim. Você não tem irmão. E eu não criei filho para ficar apanhando os outros na rua. Qualquer coisa que você fizer aqui, se apanha lá, você apanha aqui também. Então quando o cara olhava para mim feio, às vezes não era nem comigo, eu já queria derrubar o cara. No exército, cheguei no exército, dei moleza para ninguém não. E aí, quando eu recebi Jesus Cristo, eu falei, eu preciso mudar isso. Eu preciso ser manso. Eu preciso ser diferente. Eu preciso ser amável. Eu preciso ser carismático. Eu preciso transbordar de amor. Eu preciso viver isso, abraçar as pessoas a serem curadas. Eu preciso ser um transformador de vidas e opiniões. Eu preciso, eu quero. Senhor, eu quero. E Deus mudou. Minha esposa está aqui, ela fala, às vezes você é muito calmo. É isso. Um dia desses, um motoqueiro vindo na contramão. Como diz o pastor, o filho lá. E aí, a rua era tão estreitinha, eu parei. Aí ele falou, passa por cima. Eu falei, meu amigo, vai resolver? Não vai resolver. Foi bem assim, não vai resolver. Porque eu vou ter que parar o carro para arrumar o carro. Você vai quebrar uns ossos. Não vai dar certo, meu irmão. Sabe uma coisa? Segue o teu caminho que eu vou seguir o meu. Eu nem te conheço, mas que Deus te abençoe. Ele ficou todo constrangido. Aí subiu na calçada e foi embora. Se fosse em outra época, não. Por quê? A graça de Deus está sobre a minha vida. Hoje eu tenho paz com Cristo. E aqui está a minha esposa, sabe, eu deito e durmo mesmo. Mas durmo gostoso. Porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Isso é a graça de Deus. É a abundante graça que está sobre mim e sobre você. Que não desgruda daquele que é fiel. Aquele que tem fé, aquele que quer praticar. Porque a graça é para todos, mas poucos querem praticar essa graça. Poucos querem viver essa graça. Poucos querem realmente, sabe, deixar essa graça transbordar no seu ser. Ah, como é gostoso falar Jesus te ama, irmão. Como é gostoso dar um abraço nos irmãos. Como é gostoso dizer para Jesus, eu te amo. Como é gostoso adorar ao Senhor. Como é gostoso erguer a nossa voz, falar obrigado, Jesus. Quando a gente deixa aqui de glorificar a Deus, de dar um grito para Jesus. Lembre-se, tem uma pessoa no hospital, em algum lugar neste mundo, gritando de dor.
E nós temos aqui a condição de gritar e dizer: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Obrigado por essa graça, Senhor, que me alcançou e faz parte de mim. Aleluia! Grande Deus! Por isso o apóstolo Paulo diz em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, diz o seguinte: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Para quê? Para que o poder de Cristo repouse em mim. Isso é graça. Fique de pé. Alguns versículos que falam sobre essa graça. Romanos 3, versículo 24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados por aquele que nos amou. João capítulo 1, versículo 14, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Efésios capítulo 2, versículo 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, igreja, é dom de Deus. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Um personagem que a gente conhece muito bem na Bíblia, e já começa encerrando por aqui. Jó. Jó, um homem temente a Deus, amava a Deus, respeitava a Deus. Em um belo dia, Satanás de rodear a terra, foi lá, falou com Deus e permitiu. E Jó perdeu tudo, perdeu todas as suas coisas, perdeu filhos. Tudo que estava bem se tornou ruim. Mas ele, quando ouviu as coisas que aconteceram contra ele, disse o seguinte no versículo 20. Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se no chão em adoração. Diz o que, hein? Adoração. Diga adoração. Não foi em resmungo, não foi resmungação, não foi em reclamação, não foi em murmuração, foi em... E aí continua dizendo, e disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Meus irmãos, pare de culpar a Deus. Seja realmente um entendedor que você é cheio dessa graça. Deus quer transbordar mais sobre a tua vida. Feche seus olhos. O que você entendeu? Fale para Deus agora. Aí onde você está. Erga a tua voz. Não espere por mim para orar por você. Seja você agora, com essa graça imerecida que nós temos. Mas o Senhor nos alcançou com a sua maravilhosa graça para nos transformar e dizer: ei, eu estou no controle. Eu derramo sobre você a minha graça, que é o que te basta. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, que a tua graça aqui nos fortalece. Com a tua presença, Espírito Santo de Deus, que muda as circunstâncias, que muda a nossa história, que transforma muitas vezes o choro em riso, que muitas vezes nos condiciona a sermos pessoas que vêm para abençoar outras pessoas, mesmo muitas vezes estando machucado. O Senhor nos usa, Deus. Essa é a graça do Senhor. Essa é a graça que alcançamos do Senhor.
porque é o que nós precisamos, ó Pai. Precisamos de uma igreja cheia da graça. Como alcançamos isso? Estando alegre, estando orando, estando em comunhão. Essa é a graça que nós temos que levar ao mundo, Senhor. Essa é a graça que nós temos que levar para os nossos entes queridos. Essa é a graça que vai salvar o mundo. Essa é a graça que vem através da tua verdade, porque a tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando tem a liberdade, nós conseguimos ser cheios da graça e da presença desse Deus. É a maravilhosa graça, é a maravilhosa graça. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Obrigado, Senhor. Teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quantos são livres aqui? Pode dizer: eu sou livre. Graça, aleluia. Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre estou. Essa graça te alcançou, meu irmão. Aleluia. Quem tem poder sobre o pecado, e o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quantos são livres? Aleluia. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa, maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. teu sangue me Salvou, e
minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje eu livre sou. Aleluia! Você pode aplaudir a Jesus? Você viu que frase linda essa última? Jesus eu canto, pode colocar aí no telão? Jesus eu canto porque hoje livre eu sou. Eles não colocaram, mas tudo bem, eu canto. Jesus eu canto. Quantos são livres aqui de verdade? Quantos entenderam sobre essa graça que existe sobre a tua vida? Oh, meu irmão, eu falei que você ia sair daqui feliz hoje. Você está feliz? Diga comigo, a graça do Senhor é o que me basta. Oh, aleluia. Começa a glorificar agora. Começa a glorificar. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa graça. Oh, aleluia. Obrigado pelo teu filho Jesus, que veio para nos salvar, para nos resgatar, para derramar sobre nós, para libertar-nos, ó Pai. Muito obrigado, Jesus. Oh, maravilhosa graça. Que esteja sobre nós essa graça, e seja sobre a tua vida, e seja sobre a tua família, essa graça do Senhor Jesus Cristo. Agora eu pergunto para você, você que nos acompanha pela internet ou pela rádio, você tem vivido essa graça? Essa graça tem te acompanhado? Ou você tem estado fora da graça? E estar fora da graça é aquilo que se chama a palavra desgraçado, é não ter graça, não ter a graça de Deus. Talvez você tenha dado murro em ponta de faca, talvez você tenha batido a cara em tantas situações na sua vida, que só tem tido decepções. Jesus Cristo te chama nessa noite, para você viver essa graça, para que você, que um dia se afastou, volte para os braços do Pai. Ou talvez você que ainda não conheceu Jesus, venha para essa graça de Jesus Cristo. Se tiver alguém pela internet, fala aí com os irmãos que estão no chat, você pode falar com eles, e eles vão te orar por você, vão passar seu nome, nós vamos orar por você, entrar em contato com você. Deus vai mudar a tua vida, amém, igreja? Se tiver alguém aqui no nosso meio querendo receber dessa graça, fala assim: Senhor, olha, pastor, eu não tenho Jesus Cristo, essa graça não me acompanha, mas hoje eu quero sair daqui com essa graça, eu quero ter o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Erga a sua mão, eu quero orar por você. Aleluia, aleluia. Você que ainda não aceitou Jesus Cristo, aleluia. Tem uma jovem aqui no meio. Pode vir aqui. Você levantou a mão? Ah, não? É só oração mesmo? Nós vamos orar por você, então. Aleluia. Essa é a graça de Deus. Essa é a graça do Senhor Jesus Cristo. Maravilhosa graça. Cante um pedacinho desse trecho, pastor Jackson. Maravilhosa graça. Que isso te acompanhe todos os dias. O amor que não falha. Que seja o hino do teu coração, O meu lugar. esteja sobre você, Levou a minha cruz. esteja sobre a tua família. Teu sangue me salvou. O amor, a graça e o poder do Senhor Jesus Cristo. Diga a Ele: Jesus eu canto. Por quê? Porque hoje livre sou. Repita de novo: maravilhosa, maravilhosa graça. O quê? O amor que não falha tomou o meu Lugar, levou a minha. Obrigado, Jesus. Teu sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus eu canto. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Glória a Deus.